terceiro bloco será composto de perguntas feitas pela plenária. Serão escolhidas 6 perguntas sorteadas entre os selecionados pela Comissão Eleitoral. As perguntas serão divididas por segmento da comunidade, sendo reservadas 2 perguntas para cada segmento: alunos, professores e técnicos. Cada candidato terá 3 minutos para responder a cada pergunta. Então, vamos dar início às perguntas realizadas pelos discentes. Eu vou retirar a primeira pergunta, elaborada por um discente, e essa primeira pergunta será será feita primeiramente à professora Cláudia. Então, o tema da pergunta é a ampliação do campus. E a pergunta é a seguinte: como expandirão o campus se a Presidente da República, Dilma, cortou dinheiro do pacto? Então, passo a palavra à professora Cláudia para responder essa pergunta. Bom, inicialmente é importante dizer que o Programa de Aceleração do Crescimento não está vinculado à expansão da rede federal. O corte da Presidente diz respeito a obras que não foram realizadas de infraestrutura no país. Eu acho que nós precisamos garantir algumas coisas que nós já temos, inclusive no âmbito do Pronatec. O Pronatec está no Congresso para ser votado. O artigo 4º e o artigo 7º garantem que nós vamos ampliar as vagas e ampliar os recursos para esses campos que já existem. Mas nós precisamos mais, nós precisamos garantir que esse campus tenha 60 professores como os outros campos. Nós precisamos garantir que tenha 50 técnicos administrativos como os outros campos que estão sendo implantados. Nós precisamos garantir a mesma estrutura de funções e cargos de direção. Nós precisamos garantir os 5 milhões de reais que estão previstos orçamentariamente para esses campos. E aí, a partir disso, nós podemos, sim, planejar até mesmo a partir das demandas que o campus levantou. Nós temos necessidade de drenagem do terreno, nós temos necessidade de ampliação dos prédios, nós temos necessidade de ampliação de estrutura de convivência para alunos, nós temos necessidade de pavimentação, nós temos necessidade de coberturas, né? Nós precisamos da guarita até o campus. Nós precisamos disso, que é uma demanda que a comunidade já colocou para a reitoria. Essa é a grande verdade. Então, nós temos hoje a consciência de que essa é a expansão que tem que ser feita. O que nós temos que garantir? Que o governo federal coloque no seu orçamento os 5 milhões de reais que estão previstos para implantação, para melhorias da infraestrutura dos campos avançados. E para isso nós precisamos nos mobilizar politicamente para que o Pronatec seja aprovado no Congresso Nacional. Essa é a mobilização que nós temos que fazer no âmbito da esfera federal. E aqui, a partir, como eu disse, do planejamento da comunidade, expandir a infraestrutura e trazer justamente digamos assim, para a comunidade a qualidade e da infraestrutura necessária para o bom andamento das aulas do ensino profissional. A professora Marcela responde a mesma pergunta. A intenção de qualquer reitor é que essa expansão se efetive. Assim como a professora Cláudia falou, não há dúvidas que primeiro nós precisamos ter uma equidade com os outros campi. Este número, 60 docentes, 50 servidores, esse é um número base na política de expansão do governo. E nós temos que alcançar esse número. Mas nós podemos expandir mais um determinado campus, a ação de um determinado campus, através de outros instrumentos. E eu quero citar aqui um instrumento que pode fazer do campus feliz significativo, mais significativo para toda a região, que é a utilização do ensino à distância. O nosso instituto tem expertise nessa área. Há pelo menos 3 campi que participam do projeto ETEC: o campus Porto Alegre, o campus Rio Grande e o campus Bento Gonçalves. Todos os campi têm que participar. Nós temos que expandir os nossos cursos, os cursos que nós já temos, para a modalidade à distância. Com isso, o Campus Feliz
juntamente com a questão dos 60 docentes, com os 50 técnicos administrativos, vai poder atender melhor a comunidade do entorno, e não só do entorno, de todo o Rio Grande do Sul. Tenho certeza que tem muito a dar. A questão da infraestrutura, da busca de recursos é fundamental, nós temos que nos mobilizar, temos que ter a nossa reitoria trabalhando intensamente nessa busca. E a questão do Pronatec merece muita atenção. Um projeto belíssimo, mas nós temos que ficar sempre atentos, porque de vez em quando os nossos governantes resolvem que a expansão deve ocorrer fora da rede federal, através de bolsas para instituições privadas, como a gente vê ocorrer no ProUni. Nós devemos intensificar o nosso trabalho na tentativa de mostrar para o governo que a melhor expansão é por nós, e não por bolsas para instituições privadas, por exemplo. Então, essa é uma atenção que nós temos de ter. Eu não sou contra essas bolsas, não sou contra a possibilidade de um aluno estudar financiado pelo governo numa entidade privada. Mas acho que nós temos que sempre mostrar que nós podemos ser melhores. Nós podemos solucionar melhor a questão de educação do país. A questão da educação do país passa pelo ensino público, gratuito e de qualidade. Nada contra as instituições privadas, mas nós temos de poder oferecer vagas para todos. A escolha de uma instituição privada tem que levar em conta outros critérios familiares, e não a falta de vaga na instituição pública. Agora eu vou realizar a segunda pergunta dos discentes ao professor Marcelo. Só teve uma pergunta dos discentes, então a gente vai para os técnicos administrativos fazer uma pergunta ao professor Marcelo. O tema da pergunta é Proeja. A pergunta: em 2006 foi implementado no campus Bento Gonçalves o Proeja. O senhor vai dar continuidade e incentivar a implantação em outros campos que ainda não possuem esse programa importantíssimo? Além disso, haverá investimentos na formação de professores e técnicos para atuarem junto ao Proeja? Sim, mas eu considero que a Proeja em todos os campos, mesmo porque assim a legislação determina que nós tenhamos Proeja. Proeja é um programa importantíssimo, tem uma relevância social fundamental. Eu era diretor da Escola Técnica da URGS quando implementamos pela primeira vez o Proeja. Tanto é relevante que normalmente esses programas relevantes eles têm muita resistência por parte dos colegas. Programas que permitem uma inserção social sempre sofrem vários preconceitos. Confesso que levei 2 meses para mostrar para a comunidade que o programa era importantíssimo. Por quê? Porque era uma mudança de paradigma, receberíamos alunos diferentes. Em Porto Alegre, o número de alunos é sempre grande. Tive relatos de cidades do interior que havia dificuldades para se conseguir alunos para o Proeja. O Instituto deve, portanto, analisar as situações de cada campus. E a reitoria tem que promover o Proeja, sem dúvida nenhuma. Porque o Proeja atende a uma população que perdeu o bonde. Uma população que não pôde estudar. E o grande mérito do Proeja é dar aumento de escolaridade ao mesmo tempo em que forma para o trabalho. Essa é a ideia do Proeja. Ela não se restringe nem a dar no ensino médio, que muitas vezes não é percebido por essa faixa etária como importante, e nem se restringe a dar uma educação tecnicista. Ela quer fazer uma formação integral. Então, o Proeja é importantíssimo. Precisamos capacitar? Precisamos, porque a atuação do docente, principalmente, é diferente. O aluno Proeja não é o mesmo aluno. As contextualizações que fazemos em sala de aula têm de ser diferentes. Eu não estou dando aula para uma criança de 14 anos, 15 anos, 16.
Eu estou dando aula para alguém que já viveu, que enfrenta dificuldades, que tem que levantar cedo de manhã, que possivelmente estuda no Proeja de noite, mas não tem tempo no resto do dia para desenvolver deveres de casa, enfim. A abordagem é distinta. A abordagem é distinta, inclusive, na matéria. Então, Proeja é fundamental, capacitação para docentes do Proeja é necessária para que a gente consiga atuar com esses alunos. A mesma pergunta para a professora Cláudia. Bom, eu quero dizer que com muito orgulho eu fui professora do Proeja. Primeira turma de Bento Gonçalves no ano de 2007. E o Proeja é uma das nossas modalidades mais importantes dentro do Instituto, reconhecidas inclusive nacionalmente. Nós tivemos aí a primeira especialização Proeja para qualificação dos nossos docentes no estado do Rio Grande do Sul. Foi feita uma turma em Bento Gonçalves e uma turma em Porto Alegre. Nós tivemos aí livros publicados. A semana retrasada eu estive na segunda coletânea de livros publicados e já, digamos assim, reconhecendo o trabalho dessas turmas que estão em andamento. E eu quero dizer que o projeto do Proeja, professor Marcelo, tem que ser integrado na realidade. Educação média integrada à educação de jovens e adultos. Não necessariamente a educação não é integral, é integrado. O projeto tem que ser pensado junto. E aí não dá para a gente ter campos onde o aluno, por exemplo, faz o ensino médio num lugar e faz educação de jovens e adultos no outro. Como foi o caso da implantação no campus Porto Alegre, enquanto o senhor era diretor do campus Porto Alegre. Que os alunos faziam ensino médio no colégio de aplicação e faziam educação profissional no campus Porto Alegre. Essa não foi a modalidade que nós entendemos no antigo Cefet Bento, que era a modalidade primordial. Nós pensamos num projeto único, nós capacitamos os nossos professores, nós fizemos com que essa modalidade fosse reconhecida dentro da escola e hoje a gente tem um grupo de pessoas que trabalha com muito prazer na educação de jovens e adultos. Porque como professor, a gente tem um reconhecimento dessas pessoas que foram excluídas do processo educacional, um reconhecimento fantástico. Eles querem aprender, eles querem saber, eles querem colocar no papel aquilo que eles já sabem na prática. E isso é fundamental para que a gente consiga integrar esses projetos todos e fazer com que todos os campos tenham essa modalidade, sim. Agora, a gente não pode simplesmente jogar os alunos na sala de aula. E aí eu também gostaria de resgatar e dizer o seguinte, que assim como o Proeja, a gente tem que pensar de forma integrada e planejada, até porque os campos novos, nem todos conseguiram fazer concurso, e essa situação do campus avançado é uma situação bastante típica dos campos avançados, que não conseguiram ter um número suficiente de professores num determinado momento para fazer educação, para fazer ensino médio. Nós também defendemos a educação à distância, como o professor Marcelo falou. Defendemos sim. Eu fui aluna de educação à distância. Mas primeiro nós temos que cuidar da infraestrutura da educação presencial, para depois pensar na educação à distância. Então, dando prosseguimento, mais uma questão dos discentes. E essa questão inicialmente vai ser respondida pela professora Cláudia. O tema da pergunta é infraestrutura. Quais as propostas concretas para o campus de Feliz em relação à infraestrutura? Como eu disse antes, essas propostas, elas já vieram da comunidade da Feliz. Elas estão protocoladas junto à reitoria e foram colocadas como demandas bastante claras da comunidade. Os alunos estiveram presentes num determinado momento conversando com a gente e nos dizendo, por exemplo, que eles precisam de um lugar para fazer o seu lanche quando chegam à noite. Essa é uma demanda concreta. Agora, eu falava hoje de tarde o seguinte, não dá para a gente fazer tudo de uma hora para outra. Nós vamos ter que ter prioridades. Foi elencado, eu me lembro que eu brincava, no momento que a gente esteve aqui conversando sobre a questão da infraestrutura, eu disse assim, nada que 20 milhões de reais não resolva. Eu falei, a minha fala foi nada que 20 milhões de reais não resolva. O pessoal até riu, brincou, mas é isso. Hoje a demanda do campus da Feliz é uma demanda grande. A gente precisaria de muitos milhões de reais para resolver
na hora o problema da infraestrutura. Nós não temos esses muitos milhões de reais. Nós temos que pensar e projetar dentro da verba que nós vamos ter, do orçamento que nós vamos ter, qual é a nossa prioridade. E aí nós temos que ver, são salas de aula? Vamos construir as salas de aula. É biblioteca? Vamos construir a biblioteca. Mas hoje, gente, atualmente, eu sei que a nossa demanda ali é, principalmente, talvez a primeira coisa que tem que ser feita, é a drenagem do terreno. Nós precisamos fazer isso. Não tem como nós pensarmos numa infraestrutura de construção de prédios, de infraestrutura de refeitórios, se nós não pensarmos a drenagem do terreno e a pavimentação. É a primeira coisa, né? Para a gente poder seguir, para a gente poder se mover, para a gente poder planejar a construção de novos edifícios e de novas estruturas. Além disso, eu gostaria de dizer que nós temos necessidade também, e a partir daí é que a gente começa a pensar, né? Não dá para dar soluções mágicas para as coisas têm que ser pensadas e programadas, também na expansão de novos cursos. Porque hoje a gente tem demandas emergenciais de infraestrutura, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que pensar num prédio, por exemplo, para novos laboratórios, que dê conta da necessidade, por exemplo, dos discursos na área de cerâmica, que é uma demanda aqui da região, e nós precisamos atender. Então, e por isso eu estou dizendo assim, é simples, não parece que é uma coisa bastante simplificada, assim, dizer, vamos fazer assim, sabe? Não é. Um laboratório de agroindústria, por exemplo, demanda um fluxo de trabalho. E aí é isso que nós temos que pensar. Se nós vamos construir, nós já temos que começar a projetar esse processo. Então, a primeira coisa, drenagem do terreno e logo em seguida a ampliação da infraestrutura física. Uma pergunta, professor Marcelo. Antes de responder a questão da infraestrutura, eu preciso esclarecer que uma escola técnica da URGS não possuía professores de ensino médio, infelizmente. E uma das coisas importantes que aconteceram na nossa antiga escola técnica, agora campus Porto Alegre, foi na transformação para o Instituto Federal, o alinhamento com a política de cursos integrados. E o PROE já é integrado atualmente. Em relação à infraestrutura, a gente não consegue trabalhar direito em um ambiente prejudicado. A questão da infraestrutura, ela é tema de todos os debates. Ela é tema dos diversos campi. É uma preocupação geral. Não pense que é uma preocupação só do campus feliz. É uma preocupação dos lugares onde a gente percorre. A questão das bibliotecas necessita de uma política geral, um sistema de bibliotecas. Nós precisamos ter ambição em relação às nossas bibliotecas, todas elas, de todos os campi. Quantos exemplares queremos ter daqui a um ano? Quantos exemplares queremos ter daqui a 3 anos? Quantos anos vamos levar para que as nossas bibliotecas sejam reconhecidas no estado do Rio Grande do Sul como bibliotecas qualificadas? A questão da biblioteca perpassa, inclusive, o sistema de gerência de bibliotecas. Eu gostaria, como professor do campus Porto Alegre, de saber que tem um livro infeliz e poder reservá-lo, quem sabe recebê-lo por malote. A infraestrutura é um problema geral do Instituto. A questão de refeitório, lanchonete, cantina, é um problema geral do Instituto. É um problema que eu também vivo no meu campus. Meus alunos, na verdade, estão se mudando agora para um novo prédio. Nesse novo prédio não há um restaurante. Na verdade, os alunos do campus Porto Alegre, eles comem por conta de um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai se encerrar. Nós precisamos de uma política geral de alimentação para os nossos estudantes. Isso é fundamental. A questão dos laboratórios determina os nossos cursos. Muitas vezes aprovamos cursos sem fazer uma análise detalhada, das necessidades laboratoriais, e depois chegamos à conclusão que não temos dinheiro para fazer esses laboratórios.
Então, o planejamento estratégico tem de solucionar essas questões.